Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso momento síncrono na disciplina de qualidade da água, nesse dia 9 de julho. Bom, como eu sempre gosto de comparar, cada variável de qualidade de água ela traz consigo um significado. Esse significado ele está relacionado a característica propriamente dita dessa variável, né? Então, como eu já citei para vocês, muitas vezes você está com suspeita de anemia, então você faz uma análise no sangue de ferritina. E assim também nós temos algumas variáveis de qualidade de água que nos trazem significados, né? Então, a água, ela é um ótimo transportador de partículas. Numa bacia hidrográfica, toda a água que é vertida cai num determinado ponto e ela leva consigo essas características de onde ela passou. Numa nascente, por exemplo, a qualidade da água que ali nasce, ela vai refletir as características físicas e químicas do solo. Quando a gente tem uma área urbanizada, as características das variáveis daquela água, do curso d'água, vão refletir aqueles impactos que aquele meio urbano vai estar proporcionando sobre esse recurso. Então a gente consegue pegar um banco de dados, por exemplo, de qualidade de água, e sobre esses dados inferir alguns possíveis tipos de poluição que estão acontecendo naquela bacia hidrográfica, né? Então, como a gente já sabe, a água é um solvente universal e por onde ela passa, ela carrega alguns sais, açúcares, proteína, etc. e tal. É justamente isso que a gente consegue determinar quando a gente vai para o laboratório e inferir sobre um determinado significado. É importante a gente deixar claro aqui a diferença entre padrões, parâmetros, características e variáveis de qualidade de água. Certos momentos eu falo parâmetros, eu falo característica e a maioria dos momentos eu falo variáveis. Qual a diferença desses conceitos, né? Alguns momentos eu posso até estar confundindo, mas é importante a gente ter claramente a diferença entre esses conceitos. Quando a gente fala em padrão, nós estamos falando de um limite, de um número. Então, é um padrão. O que é um padrão? Por exemplo, a portaria de potabilidade e qualidade de água para abastecimento humano, né, que foi até atualizada recentemente. Agora nós estamos aí na portaria 88 de 2021. Antes era 2914, né? Então, nós temos também o CONAMA 357. Ali nós temos padrões de enquadramento dos cursos d'água. Estamos falando em padrões, em limite, onde nós colocamos todos dentro de uma mesma caixinha, de uma mesma classificação. E dentro dos padrões nós temos os parâmetros aos quais nós utilizamos para comparar, né? Então, um parâmetro de qualidade de água comparado, por exemplo, aos fins de potabilidade seria cor, turbidez, pH. São parâmetros que a gente tem um padrão de enquadramento, tá? E o que seriam então as características? As características é algo mais palpável. Nós falamos aí em características físicas, cor, turbidez, você consegue enxergar a série de sólidos, né? Nós estamos falando em características físicas. Nós temos também as características químicas, né, da qualidade da água. E aí as variáveis elas estão dentro dessas características, como eu acabei de citar. Variáveis, por exemplo, o que é uma variável? É aquilo que eu consigo mensurar, né? Eu consigo mensurar e determinar ela. Então, é tudo aquilo que varia no tempo, no espaço, como nós já falamos, comparado à qualidade da água, e eu consigo mensurar isso, por exemplo, em laboratório.
Uma variável, por exemplo, é o diâmetro do tronco de uma árvore. Uma variável é a turbidez da água lá do curso d'água, que é uma característica e que pode ser um padrão de potabilidade, né? Pode ser um parâmetro de potabilidade, porque existe um padrão. Então, hoje nós vamos falar das variáveis relacionadas aos sólidos, tá? Então, a série de sólidos, que são características físicas. E aí, ao começar, nós temos as impurezas na água, como eu citei, são as características físicas, químicas e biológicas. Dentro das características físicas, nós temos os gases e os sólidos estes estando nos estados suspensos, coloidais e dissolvidos, tá? Então, nós vamos estudar aqui hoje a série de sólidos. Os sólidos, eles são classificados por tamanho. Como assim, professor? Nós temos os sólidos dissolvidos e suspensos. Aqui entram até os coloidais de forma geral para a gente comparar também, né? Os dissolvidos são os sólidos bem mais finos, com diâmetro de partículas bem menores do que 2 microns, né? Então, esses sólidos dissolvidos são partículas bem menores, ao passo que os sólidos suspensos, não necessariamente eles estão suspensos na água, mas eles possuem diâmetro de partículas um pouco maiores. Vou explicar logo em seguida como que a gente consegue diferenciar esses dois tipos de sólidos, tá? E aí, quanto às características químicas dos sólidos, nós temos os sólidos voláteis e os sólidos fixos. Como que a gente consegue determinar esses dois? Basicamente, a partir de calor. À medida que nós aumentamos drasticamente a temperatura, os sólidos voláteis, que representam uma estimativa aí da fração orgânica, eles vão se volatilizar na forma de fumaça, lá na mufla, né? E os sólidos fixos, que são majoritariamente a parte inorgânica, eles permanecerão aderidos ali à cápsula que você usou para determinar. É importante dizer aqui que a determinação de sólidos foi a primeira parte que nós começamos a fazer lá no passado para que nós consigamos fazer ali a parte de o que era orgânico e o que é inorgânico numa água ou num efluente. A partir daí é que começaram a surgir outros parâmetros a serem determinados, como, por exemplo, a fração orgânica, aqui determinada pela DBO, e a fração inorgânica determinada pela DQO, por exemplo. Então, nós temos outras formas também de determinação, como, por exemplo, carbono orgânico total. Então, a variável sólidos, muitas vezes o pessoal pensa que a gente vai estar determinando somente sólidos na água, sólido, argila. Não simplesmente assim. Nós conseguimos tirar várias informações dentro das características do sólidos, né? E aí eu deixo aqui esse fluxograma que está mais explicado lá num link na página do Moodle. E aqui fica claro, eu sei que tem muita gente que ainda confunde essa questão de sólidos, né? Lá explica um pouquinho mais e eu vou esclarecer também aqui um pouco mais. Digamos que nós temos aqui uma amostra de água. Você tem aí uma amostra, por exemplo, de 50 ml, 200 ml de água. Eu quero saber o quanto de sólido essa água tem. Então, eu vou pegar essa amostra de água e vou colocar ela numa cápsula de porcelana, num cadinho que foi previamente
pesado, limpo, né, que nós temos nele um P0. Colocamos ali, então, um volume, depois eu vou explicar lá no manual de análise como que nós fazemos, e colocamos a uma secagem, né, de 103 a 105 na estufa de circulação de ar. O que sobrará nessa cápsula serão os sólidos totais, todos os tipos de sólidos que estavam presentes ali. Então, nós levamos novamente esse cadinho para pesar e a diferença dele, né, com P0 para P1 é que nós conseguimos identificar os teores de sólidos totais por volume de água, 50 ml, 100 ml, né? Se eu pegar esse mesmo cadinho que eu já tenho, a massa de sólidos que estava presente ali, e levar ele para uma mufla a 550 graus, o que sobrará dele, ou seja, o resíduo que está presente ali, serão os sólidos fixos totais. Por que totais? Porque nós não fizemos a filtração ainda. Então, nós temos os sólidos totais, o mesmo cadinho eu levo ele para a mufla. O que sobra nele, calcificado, serão os sólidos fixos totais. O que foi embora, por diferença, nós conseguimos obter aqui diferença entre sólidos totais e os sólidos fixos totais, os sólidos voláteis totais. Beleza, pessoal? Deu confusão na cabeça? Calma, calma. Então, nós conseguimos fazer o que são os voláteis e os fixos a partir do total. Então, agora voltando para a gente fazer o que são os dissolvidos e o que são os suspensos. Eu pego essa mesma amostra de água, passo ela por um conjunto de filtração com uma membrana de poro menor do que 2 microns. O que fica retido ali na membrana, né? Eu ponho essa membrana num cadinho também que foi tarado, que tem um peso P0, né? Põe essa membrana no cadinho, levo para secar na estufa. O que sobra desse cadinho serão o que? Os sólidos suspensos, o que ficou retido nessa membrana. Por ter um diâmetro maior, essas partículas ficarão retidas. Então, nós teremos ali os sólidos suspensos totais, tá bom? Se eu pegar esses mesmos sólidos suspensos totais e levar para a mufla, então nós teremos aí a diferença entre os suspensos fixos e os suspensos voláteis. Passou pela membrana, ficou retido na membrana, levamos para calcificação, ficou retido ali ainda na membrana. Sólidos suspensos ficaram retidos na membrana, né? E depois eles ficaram ali ainda retidos mesmo após a calcificação. Sólidos suspensos fixos, né? O que foi embora virou fumaça, são suspensos voláteis. Beleza. Agora, o conteúdo que passou filtrado ali na nossa membrana, aquele conteúdo que está mais fino, que está dissolvido, né? Após ser secado, ele será os sólidos dissolvidos totais, tá? Se você colocar na mufla, terá aí, então, os sólidos dissolvidos, fixos, não é? Aquela partícula bem fininha, representa a parte majoritariamente inorgânica, então eles ficarão ali na sua cápsula. O que foi embora será os sólidos dissolvidos totais. Qual a grande diferença para vocês assim conseguirem não esquecer mais a diferença entre dissolvidos e suspensos? Quando eu tenho, por exemplo, uma Coca-Cola, um refrigerante que tem uma cor muito elevada, eu tenho ali sólidos muito finos, que são os sólidos dissolvidos, tá? Então, tudo que representa cor elevada é porque tem muitos sólidos dissolvidos, tem uma absorvância elevada, absorve cor. Por outro lado,
Quando as partículas são maiores, por exemplo, um quisuco na água, quando você bate uma fruta para fazer um suco, você tem ali sólidos suspensos totais. Então, tem muitos sólidos que estão ali presentes. Tá? E aí, esses sólidos eles vão causar refração num feixe de luz. Os sólidos suspensos totais, eles representam na prática a turbidez, tá? Enquanto os dissolvidos são cor. Então, a cor ela é representada, né, pelos sólidos dissolvidos e a turbidez pelos suspensos. É possível nós termos uma amostra de água com elevada cor e baixa turbidez. Da mesma forma que nós podemos ter uma água com a turbidez elevada e uma cor um pouco mais baixa. Tá? Então, tudo nasceu na análise de água a partir da análise aqui dos sólidos presentes. Nós temos cor, turbidez, nós temos aqui também, quando a gente fala fixos e voláteis, orgânicos e inorgânicos, que podem estar correlacionados, por exemplo, a DBO, DQO, nitrogênio orgânico e nitrato, na parte ali dos fixos, fósforo orgânico e fosfato, entre outros parâmetros que nós podemos ter correlação. Tá? Então, como eu já havia dito, nós temos aqui as variáveis de qualidade de água, que são as variáveis físicas, químicas e biológicas. Os sólidos, eles estão presentes onde? Nas características físicas. Então, eu vou passar agora para o nosso manual e aí eu explico lá a parte prática do laboratório. Como que a gente consegue fazer essa parte prática no laboratório. Vou puxar aqui o nosso manual, que é objeto de estudo da nossa aula de hoje também. Projetar ele aqui. Como que isso acontece na prática? Bom, nós vamos fazer determinação de série de sólidos em laboratório. O que você precisa para determinar? Tudo isso aqui. Mas nós precisamos ter em mente quais variáveis da série de sólidos nós precisamos e nós gostaríamos de fazer. Para quê? Para nós termos ali também uma precisão analítica nos nossos resultados. Se você vai fazer só sólidos totais, tranquilo, você só precisa da estufa, a balança analítica, o dessecador e basicamente só isso, além da proveta, por exemplo. Né? Agora, quando você vai fazer sólidos voláteis e dissolvidos, por exemplo, nós precisamos de um aparato mais refinado. É importante que a mesma pessoa sempre faça a mesma análise. Por que isso? Para ter o mesmo parâmetro de tempo que ficou no dessecador, tempo que aquela amostra ali ficou na estufa, tempo que ficou ali até estabilizar a balança. Ah, professor, mas a metodologia já diz isso é claro, sim, mas nós já trocamos de pessoa para fazer a leitura dos equipamentos e acabou dando divergência nos resultados. Então, para sólidos totais, como eu já tinha comentado, é interessante sempre passar os cadinhos pela mufla. Passa pela mufla que toda a parte orgânica vai ser evaporada ali na forma de fumaça. E depois na estufa, a gente põe para esfriar. Depois na estufa, depois no dessecador, os 45 minutos. Esse é o procedimento, tá? Depois do dessecador a gente pesa, nós teremos o P0, sem nada dentro ainda. Então nós pegamos um volume de amostra, o cadinho está pesado, dá direitinho ali, tem uma tara. Nós pegamos uma alíquota bem homogeneizada do nosso efluente ou da nossa água, colocamos no cadinho e levamos ele para estufa.
até que tenha a secura completa. A estufa a 103, 105 graus. Secou totalmente, levamos ele para o dessecador, né? Após 45 minutos, fazemos ali a pesagem do nosso P1, que é o cadinho, mais a parte de sólidos que ficou ali dentro. Pela diferença de P1, P0 dividido pelo volume da amostra, nós conseguimos saber qual é a massa de sólidos totais que estavam presentes ali por litro. Esse fator de 1 milhão é só para a gente converter de ml aqui para miligrama por litro, tá? Então, beleza, nós teremos aí os nossos sólidos totais. Agora, se eu quiser saber o que ali são sólidos totais fixos, basta eu pegar essa cápsula que tem ali o resíduo, né, e levar ela para a mufla, 550 graus, por cerca de 1 hora. Depois que saiu da mufla, eu levo para a estufa, depois dessecador, mesmo procedimento do anterior. Nós teremos um P2, P0 é ele sem nada, P1 é com sólidos totais, P2 é o que sobrou após a volatilização. O que sobrou no P2, o nosso peso 2, será ali os nossos sólidos totais fixos. Então, P2 menos o P0, que é o cadinho sem nada, dividido pelo volume da amostra, vezes esse fator, nós teremos ali miligrama por litro de sólidos totais fixos. Então, os nossos sólidos totais voláteis seremos ali, nós conseguimos a ele pela diferença do obtido anteriormente. Beleza, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos filtrar. Esquece aquela parte passada, tá? Lembra lá do fluxograma apenas. Agora a gente vai para o segundo, o lado direito daquele fluxograma, para nós obtermos os sólidos suspensos. Peguei uma amostra, passei ela pela membrana, né, de filtro, e aí o que passou ali, o que foi coletado, eu ponho num cadinho, né, e o que ficou retido ali na membrana, eu ponho num outro cadinho, a membrana com o cadinho tudo, lembrando que a membrana é pesada antes mesmo, tá? Antes mesmo de ter o resíduo nela. Então nós levamos o cadinho com a membrana, com os sólidos que ficaram retidos nela, para a estufa, né? E aí o que passou, depois nós vamos levar para a estufa também. Tá? O que ficou retido ali, nós teremos o que? Os sólidos suspensos totais, que é o que ficou retido na membrana, né? Nós conseguimos fazer essa diferença, ou seja, o nosso P0, que é o cadinho sem nada, aliás, o P1, que é o cadinho com a membrana, com os resíduos que ficaram na membrana, menos P0, que é o nosso cadinho sem nada, né, só com a membrana anteriormente já pesado, dividido pelo volume de amostra. Então, nós teremos aqui o nosso sólidos suspensos totais. Tá? E os nossos sólidos suspensos fixos, o que serão? Quando eu pego esse cadinho com a membrana que estava dentro dele e levo para mufla a 550 graus. Os voláteis vão embora. E aí o que vai ficar nele é apenas o que está fixo. Então são sólidos suspensos fixos, tá? Os voláteis é por diferença. E o que passou pela membrana eu coloquei num novo recipiente, um cadinho que foi tarado também. Tem lá o peso dele sem nenhum resíduo de nada. E levo ele agora... levo ele, os sólidos suspensos, os sólidos dissolvidos, levo esse dissolvido para a mufla. Então nós teremos ali os dissolvidos fixos, que é o que vai ficar, e os dissolvidos o que? Voláteis, que vão embora, né? E os sólidos, agora uma outra expressão aqui, os sólidos
os sólidos sedimentares, nossos SS, são sólidos com partículas ainda maiores, tá? Que vão sedimentar num espaço de tempo de 45 minutos num cone in-off. Então não é feito nenhuma filtração, nada, apenas colocados sólidos ali e eles sedimentam rapidamente. Então, dois conceitos importantes aqui para vocês levarem. Dissolvidos e suspensos. Dissolvidos é o que passa por uma membrana, suspenso é o que fica retido. Fixos e voláteis. Fixos é o que fica no cadinho, voláteis são ali os sólidos que se volatilizam quando a gente eleva a temperatura lá na mufla. Então, esse é o procedimento para a gente fazer a análise de sólidos suspensos, a série de sólidos que inclui sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, sólidos fixos, sólidos voláteis e, por fim, os sólidos sedimentáveis. Vou parar a gravação agora para que a gente fique mais à vontade aí para tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo.